pessoas, 41, vamos ver se a gente já Tem uma começa aqui. pessoa da aula dele, que maravilha. Então, a minha ideia é compartilhar um texto que eu já escrevi sobre isso, né? Que o título era esse: Prova da existência de Deus ao alcance de todos. É que é muito, Né? muito importante. Então, achei que, para mim, né, de fato, o texto como eu escrevi, parecia, pelo menos, né, algo assim muito acessível. Acho que é, lógico que com uma explicação vai ficar bem melhor. Então, vamos seguir esse texto, até para vocês também terem o texto, porque ele está no meu aplicativo. Vocês já vão ver o link dele na tela, para depois vocês trabalharem em cima desse texto. Mas vamos passo a passo, fazendo os conceitos, trabalhando os conceitos, e espero que vocês possam entender. Não tem importância, nós podemos fazer esse curso com tranquilidade, não tem pressa, o importante é que vocês captem as ideias. Então, nós vamos entrar num âmbito que se chama metafísica. Metafísica. E a metafísica, ela foi descoberta por Aristóteles. Aristóteles é do século IV, IV antes de Cristo. Na minha opinião, um dos maiores gênios de todos os tempos. O que ele fez no tempo de vida dele é absolutamente incrível, né? As ideias que ele chegou, as conclusões que ele é o fundador de toda a ciência, por exemplo. Ele é o fundador da lógica e, portanto, de toda a metodologia. Antes de Aristóteles não existia ciência. A partir de Aristóteles, lógico que tudo isso veio num processo, né, e que foi com a Grécia, os gregos, todo esse movimento da cultura grega, que é impressionante. É impressionante. Se vocês nunca estudaram a cultura grega, vale a pena, porque houve um fenômeno mesmo, né? Você vê assim, eu vejo até a mão de Deus aí, né? Deus atuando para que eles conseguissem descobrir o que eles descobriram, assim como, por exemplo, o movimento do Renascimento, que foi um boom, né? Como que apareceram tanta gente talentosa em pouco tempo? O movimento dos pianistas, né? Esses pianistas, Beethoven, Bach, Mozart, também, num período curto de tempo, talentos assim que você fica boquiaberto. Eu diria que na Grécia foi muito mais. Não tem comparação, acho eu, com o Renascimento, tudo é uma consequência da Grécia, vamos dizer assim. E nós podemos dizer assim que os gregos, eles descobrem a razão. A descoberta da inteligência e da razão. Como assim descobrirem a razão? Puxa, a gente não tem a razão, nós não temos inteligência? Temos. Mas uma coisa é você ter a inteligência, outra coisa é você perceber que você tem a inteligência e depois você utilizar a inteligência de um modo consciente e obtendo resultados através da tua inteligência. Então, como é que nós podemos dizer como que vivia os povos antes da descoberta da razão e da inteligência? A ciência era uma ciência empírica. Ciência empírica. Então, você elaborava e fazia as coisas não com as ciências que depois vão surgir, também com Aristóteles, vai surgir a ciência física, a biologia e assim por diante. Tudo vem de Aristóteles, né? Para vocês verem, né, como Aristóteles é fora de série. Então, antes não existia ciência propriamente dita. Então, o que existia era um empirismo. Como é que eu vou construir uma ponte? Eu pego uma tora
de madeira e coloco lá para atravessar o rio, porque eu sei pela experiência que eu posso passar em cima e não acontece nada. Mas não tem nenhum cálculo, não tem nenhuma fórmula, não tem ciência. Não tem um estudo partindo de um princípio até chegar numa conclusão, não tem nada disso. Então, nós também dizemos isso em filosofia, que isso é um viver fenomenológico. Viver fenomenológico. O que é um viver fenomenológico? É um viver dos fenômenos, dos fatos, dos acontecimentos. Você vai vendo as coisas e, no máximo, você vai fazendo ligações como que empíricas só. Né? Por exemplo, os animais, eles são fenomenológicos, eles não têm inteligência. Como nós vamos dizer aqui, a inteligência realmente, em estrito senso, a inteligência imaterial que o homem possui, nenhum animal fora o ser humano ou os anjos não são animais, mas em seres da criação possuem a inteligência. Então, bom, os gregos, falando um pouco mais sobre eles começaram a pensar assim, né? Da onde vem tudo? Da onde vem tudo? Né? Da onde vêm as árvores? Da onde vem um peixe? Da onde vem o respirar de um ser humano? Da onde vem as transformações que ocorrem na natureza? Da onde vem tudo? Então, e também eles começaram já a pensar assim, não só da onde vem tudo, mas de onde vem tudo, como uma alma que dá vida, porque eles captaram o conceito de vida, né? Que a natureza tem vida, a natureza tem vida. Então dá a impressão que tem uma alma ali, né? Tem alguma coisa dando movimento a esses seres. Pode ser uma planta, pode ser um passarinho, o que for. Tem movimento, então tem uma vida. Então eles começaram a pensar no princípio das coisas. Isso em grego se chama arche, arche, né? O arche. Então aí foi o início do filosofar dos gregos e de colocar inteligência para... Vocês sabem de onde vem a palavra inteligência? Vem do latim, que significa intus legere, ver dentro, ler dentro. Então, a inteligência ela vai captar o que tem dentro dos seres. O que tem dentro, eu vejo dentro, eu conheço, eu vou começar... Né? Então, vamos pensar no conhecimento físico, conhecimento bioquímico, conhecimento matemático, o conhecimento da economia, né? Isso tudo é inteligência que capta dentro da realidade. Ela vê dentro, ela vê dentro. Então, um animal, um cachorro não vê isso, né? Um cachorro não tem a ciência econômica, nunca vai chegar na ciência econômica, começar a fazer um planejamento da sua vida, dos seus gastos, né? E isso não tem nem pé nem cabeça, né? Um cachorro fazer um negócio desse, a gente não consegue nem imaginar, né? Que o cachorro tenha uma ciência biológica lá, então, puxa, então é isso, então agora eu estou com o estômago porque tem aqui a bilis, que não sei o quê, né? Isso tudo é intus legere, intus legere. E o ser humano, ele pode viver só no fenômeno, só vendo a realidade e sem entrar na realidade. Tanto assim que durante séculos se viveu assim, né? A Idade da Pedra, né? Enfim, só foi pouco tempo atrás que, né, 400 anos antes de Cristo, né, começou a haver verdadeira elaboração, né, da inteligência e tudo isso, né? Então eles começaram a tentar ver qual era o princípio, e aí
houve de tudo, vamos dizer assim. Gente que falava assim, olha, tudo vem da água. Tudo vem da água. Né? Então, aí eles começaram a debater. Não, mas espera aí, se tudo vem da água e a água tem o fogo acaba com a água, então não pode ser, tudo vem da água. Então, aí o outro fala, não, tudo vem do fogo. Ah, mas tudo vem do fogo, mas como assim? Né? Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, no ginásio na época, uma professora falava dos gregos, né? E falava assim que eles não tinham nada para fazer, por isso que eles ficavam pensando. De fato, eles não tinham a vida atarefada que nós temos hoje, mas graças ao que eles pensaram, nós temos tudo o que temos hoje. Mas é isso, você vai pensando e eles começavam, e eles faziam fóruns, vamos dizer assim, debates. Né? Eles se juntavam nas praças e começavam a trocar ideias. Então começou com isso, do princípio. O outro falou que tudo vem da terra, né? E aí tentava justificar esse princípio. O outro falava que tudo vem do ar, né? E tentava justificar isso. E o outro falava, não, tudo vem de 4 princípios, da água, do fogo, da terra, do fogo, da terra e do ar. Aí outro já debatia, não sei o que e tal. E aí um, de repente, falou assim, não, tudo vem do apeiron. Apeiron. Mas o que é o apeiron? É uma coisa indefinida que você não, né, na verdade, não é algo assim que é concreto, enfim, uma realidade meio abstrata e tal, mas que tudo vem daí, né? E aí foi e tal, a coisa foi indo até que chegou um tal de Heráclito. Heráclito, né? Heráclito, ele estava encucado com o fato das coisas estarem em contínua transformação. Né? Então, você vê uma planta, uma folha, dali a pouco essa folha ela está amarela, dali a pouco essa folha cai, aí depois você vê um gato e esse gato se levanta e ele caminha, aí dali a pouco você vê que você estava sem pensar e começa a pensar. Então ele começou a falar assim, não, peraí, tudo está em transformação. Tudo está em transformação. Né? A vida é um contínuo devir. Devir é um vir a ser, um devir. Né? E aí ele tem uma frase que é famosíssima do Heráclito, que é essa. Ninguém toma banho no mesmo rio. Ninguém toma banho no mesmo rio. Por quê? Porque o rio está em contínua transformação. Se você tomar banho no rio agora, dali a 1 minuto já é outro rio. Tem outra característica, tem outras substâncias, aquela água que estava aqui já não está mais aqui, está em outro lugar. Né? Tudo está em transformação. Tudo está em transformação. E então o Heráclito chegou com essa história, né, que tudo estava em transformação, e aí vem um tal de Parmênides e começou a pensar nisso aí. Ele falou, não, peraí, tudo está em transformação? Tudo está em transformação, mas será mesmo? Mas sim, a gente vê isso, mas espera aí, vamos pensar. Nossa. O Parmênides, ele fez uma revolução. Uma revolução. Do Parmênides que vai surgir o Platão. O Platão é fruto de Parmênides. E o que Parmênides vai fazer? Ele vai abrir uma vertente no pensamento humano que está aberto até hoje. Até hoje. De certa forma. Né? O Parmênides, ele vai construir, bolar, apesar de ser super simples, um princípio que é fundamental para todo pensamento, para toda lógica, para toda ciência, que é o princípio da identidade. O princípio da identidade.
Então, o princípio da identidade é esse. O ser é, o não ser não é. O que é, e o que não é, não é. O que é, o que não é, não é. Simples, na verdade? Né? E então, o Parmênides, sem ele perceber muito, acho que ele não tinha muita consciência, porque foi o primeiro que começou a pensar no ser. O ser. Captar a ideia de ser. E aí, para ele, o princípio de tudo, no fundo, é o ser. É o ser. Né? E ele pensou assim, peraí, se tudo está em transformação, se uma coisa muda, se transforma, então ela existe, ela tem ser. Se ela se transforma, ela vai se transformar em quê? Se ela tem ser. Em não ser. Se eu tenho ser, e esse ser se transformou, mudou, ele vai mudar em quê? Só tem uma possibilidade. Não ser. O não ser não é. O não ser é. Não, o não ser não é. Então, as coisas não mudam. As coisas não mudam. Não há transformação. Eu estou pensando, para mim estava lá. Imagina ele lá, pode ser lá no meio da praça, pode ser lá na sua casa. Ele falou assim, não, vamos pensar. Vamos pensar. E começou a pensar e falou, não, tem que partir de uma coisa básica. O básico é esse. O ser é, o não ser não é. Né? Depois nós vamos formular dessa forma, assim, o princípio da identidade. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Por exemplo, eu não posso ser homem e cachorro. Ou eu sou homem, ou eu sou cachorro. Eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Então, eu não posso, por exemplo, falar. Eu não posso estar falando e não falando. Ou eu falo, ou eu não falo. Não é assim? Não é? Eu não posso estar andando e parado ao mesmo tempo. Ou eu estou andando, ou eu estou parado. Não é? Então, tudo isso vem, é o princípio da identidade, que é absolutamente fundamental. E é assim mesmo. Né? Então, olha só o que o Parmênides falou. Então, peraí, isso que eu estou chegando à conclusão, e ele começou, ele foi mais longe, né? Então ele falou assim, não, peraí, o ser que eu estou vendo aqui, se ele muda, é porque ele passa do ser para o não ser. Né? Então, e o não ser não é, então não há mudança. Ah, e tem mais coisas aí, hein? Tem mais coisas. Se o ser, ele é eterno. O ser é eterno. Por que o ser é eterno? O que faz com que, vamos imaginar o ser aqui, né? E aqui, se ele é limitado pelo quê? Pelo não ser. O que vai limitar o ser? Algo que não seja o ser. Né? Então, tem esse está aqui dentro e esse. E como é que eu chamo isso aqui? Ah, eu vou chamar isso aqui é diferente disso. Então, se isso aqui é diferente disso, isso aqui é o não ser. Se isso aqui é o ser, isso aqui é o não ser. Mas o não ser não é. O não ser não é. Então, o ser é eterno. O ser é eterno. O ser não se move. Porque se ele se mover, ele vai mover-se aí de um lugar para outro. O que é o outro? O outro
para quem é o ser? É o não ser. Eu me desloquei para onde? Para o não ser. Se eu me movimentei, eu sou o ser, eu me desloquei do ser para o não ser. Só que o não ser não existe. Então, o ser é imóvel. Sem perceber, ele está chegando tá chegando a Deus, porque Deus ele vai ter essas propriedades. Né? Deus ele é eterno, Deus é imutável, Deus é imóvel, Deus é imenso, não ocupa lugar nenhum, né? Ele ocupa todos os lugares ao mesmo tempo, não é? Interessante, né? Mas o mais incrível foi falar assim, não, o que é a verdade? A verdade é o que eu estou pensando. Porque eu estou colocando ordem na realidade com o meu pensamento. E qual que foi a audácia de Parmênides? Falar assim, olha, o mundo que nós estamos vendo não existe. Porque todo ele é transformação. Mas isso aí não é verdade. O que é verdade é o que eu parei e comecei a pensar e o que eu cheguei à conclusão. Então, esse foi o rombo que Parmênides abriu na história da humanidade. A criação de dois mundos, o mundo do pensamento e o mundo da realidade. Isso, por exemplo, vai mais para frente, esse rombo, vamos dizer assim, ele foi desfeito com Aristóteles. Mas depois ele vai ser aberto com Descartes, no século XVI. E está aberto até hoje. Está aberto até hoje. Que, no fundo, é tudo que a gente fala assim da filosofia imanentista. A filosofia imanentista é aqueles que dão ênfase no pensamento ao invés da realidade. O que é realmente real? O que eu penso, o que está sendo fruto dos meus pensamentos, ou a realidade? Então, uma questão interessante, não é verdade? Então, o Parmênides, ele vai falar assim, olha, esse mundo que nós vemos, aí vai vir Platão e vai falar assim, esse mundo que nós vemos é uma ilusão. É uma ilusão. E existe um outro mundo, né, que é o mundo do pensamento, que no fundo é o mundo das ideias. Então, é o famoso mundo das ideias de Platão, onde estão todas as ideias estão lá. A ideia de homem, a ideia de cavalo, a ideia de bem, a ideia de mal, a ideia de amor, a ideia de... Todas as ideias estão lá. Né? Todas as ideias estão no mundo das ideias, que é o mundo do pensamento. Né? E aqui, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo algo que não é o mundo real. Ele vai dizer que o mundo real é o mundo das ideias. É o mundo das ideias. Ele vai utilizar uma imagem que é do homem que está dentro de uma caverna, e aí bate o sol. Então, imagina o sol batendo numa águia que está fora da caverna. E aí ele vai refletir a imagem dela no fundo da caverna, e no fundo é isso que nós estamos vendo aqui nesse mundo. O que nós estamos vendo nesse mundo é uma imagem da realidade. Né? Uma imagem da realidade, porque a realidade é o mundo das ideias. Né? Porque isso sim nós sabemos que existem, as ideias. Né? As ideias, elas existem. Né? Isso aqui é uma ilusão. Impressionante, hein? Vocês já tinham pensado nisso? Não? Já tinham chegado a esse raciocínio, esse pensamento? Não é? Tá vendo o que os gregos... Só o comecinho, hein? É só o comecinho. Né? E aí vem o Aristóteles, e o Aristóteles vai colocar tudo no lugar. Vai colocar tudo no lugar. Né? E a primeira coisa que ele vai explicar é a ideia de movimento. Ideia de movimento. Só voltando um pouquinho atrás, o outro filósofo conhecido chama Zenão.
Zenão de Eleia. Ele era discípulo de Parmênides, né? E ele propôs uma questão que ele falava assim: ninguém entendeu o que eu quis propor aqui. Vamos imaginar uma corrida entre o Aquiles e uma tartaruga. Uma corrida entre o Aquiles era um grande corredor lá de Homero, né? Era um grande, né, um homem, né, importante e tal, né? Se a tartaruga sai na frente, um pouquinho na frente, quem vai ganhar a corrida? Vamos imaginar que a corrida seja de 100 metros. Quem vai ganhar a corrida? O Aquiles ou a tartaruga? Né? Todo mundo vai dizer assim, que é o Aquiles, né? O Aquiles dá um passo, já passou a tartaruga. Aí o Zenão fala assim, vocês não entenderam nada. Nada. Porque no início da corrida, se a tartaruga está na frente, entre a tartaruga e o Aquiles, tem uma distância, e em toda distância há infinitos pontos. E para você percorrer infinitos pontos, você leva um tempo infinito. Então o Aquiles nunca vai chegar perto da tartaruga. E a tartaruga vai vencer a corrida. Aí o pessoal dava risada, você tá louco, Zenão, volta para casa, o que você tá falando? E não sei o que e tal, né? E aí o Zenão, quem dava risada era ele, dentro dele mesmo, falou assim, vocês todos não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. O que estava acontecendo com o Zenão? Ele estava dando primazia para o mundo do pensamento. Porque, de fato, no pensamento, entre dois pontos, há infinitos pontos. Não é isso que a gente aprende na matemática? Não é? Entre dois pontos não há infinitos pontos. Não é? E aí tem toda a questão, peraí, então como é que é? O que vale? O que é certo? O que não é certo? Qual que é a realidade? A realidade é o do meu pensamento ou o que eu estou vendo? Né? Bem, eu não vou entrar muito mais, vou parar por aqui nessa dicotomia dos dois mundos, mas é interessante, não é? Bem interessante. Mas vai vir o Aristóteles, como eu falava, e Aristóteles ele vai pensar um pouquinho e ele vai falar assim, olha, Parmênides é um grande homem. É um grande homem. Só que ele estava equivocado. Estava equivocado. Né? Porque o Parmênides, o Aristóteles, ele fala assim, não, peraí, você afirmar que existem dois mundos, você está complicando a coisa. A explicação tem que estar nesse mundo que eu estou vendo. Tem que estar aqui. Né? E a grande questão é o movimento, porque foi o Heráclito que começou a colocar lenha na fogueira, né? Falando que tudo muda, e veio o Parmênides e tentar explicar a mudança, que a gente chama de movimento em filosofia. A mudança, a gente vai falar que é movimento. Não é um movimento físico. Dentro desse movimento, é um movimento físico também. Mas nós estamos num âmbito mais profundo. Já vamos explicar melhor isso. Mas o Aristóteles... Vamos dar uma pequena pausa, vamos voltar em um conceito da ciência do Aristóteles, para depois a gente chegar nisso. Então, Aristóteles, ele falou assim, olha, existem 3 graus de abstração. 3 graus
de abstração. O que significa isso? Que o pensamento, quando você entra dentro, na intus legere, e você vai fazer alguma ciência, e vai utilizar as ideias, o conteúdo da realidade, toda vez que você vai fazer algo, você já abstrai da realidade alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar uma maçã. Vamos olhar para uma maçã. Vocês estão olhando para a maçã? Estão vendo a maçã ali? Pois bem, vamos fazer física com essa maçã? Vamos estudá-la do ponto de vista físico? Vamos? O que a física está preocupada olhando para a maçã? Podem falar, vocês estão aí, podem... O que a física está preocupada? Está preocupada com o peso dessa maçã, com a massa, não é? Vocês veem a massa andando por aí? A ideia da massa? Não, é uma ideia. É uma ideia, né? Então, eu estou preocupado com a massa, eu estou preocupado com se ela está parada, se ela não está parada, a maçã, se ela está em movimento retilíneo uniforme, se ela está... Tudo isso que a gente estuda em física, não é? E não é verdade que quando eu olho para essa realidade dessa forma, eu já estou fazendo uma abstração, porque a maçã está aqui, na sua realidade, e quando eu vou fazer física, eu estou abstraindo, eu estou tirando algumas coisas da maçã para estudar. Então, Aristóteles, ele captou essa ideia de abstração. Que quando você faz ciência, você está, no fundo, deixando de lado um pouquinho aqui a realidade em si, porque a física não está preocupada com, sei lá, com o cheiro da maçã, né? Ou até talvez possa ter um campo na física preocupado com o cheiro, né? Mas tem aspectos que você olha para ela em si ali, que, por exemplo, se é a massa que importa, se a maçã é um pouquinho mais redonda, menos redonda, tanto faz. O que importa é o peso dela, a aceleração dela, né? E se eu vou estudar a maçã do ponto de vista químico, eu também, de alguma maneira, vou deixar de lado a maçã em si, concreta, e vou pegar alguns aspectos da maçã. Então, o Aristóteles, ele chamou isso de primeiro grau de abstração. Então, a ciência, existem as ciências físicas ou empíricas que estão dentro do primeiro grau de abstração. Qualquer ciência que você faça em cima da maçã, no mínimo você vai estar no primeiro grau de abstração. Ou seja, você já está tirando várias coisas da maçã, você está esquecendo a maçã em si e captando algumas ideias dela. Mas existe o segundo grau de abstração, que é o matemático. Porque para o matemático, ele já não está nem um pouco preocupado quanto ela pesa, o formato da maçã, se a maçã está parada, se está em aceleração. O matemático vai falar assim, é uma maçã. É uma maçã. Não é verdade? Isso é o conhecimento matemático. Ou seja, a abstração da matemática é muito maior. Ela deixou de lado muito mais coisa. Muito mais coisa. Só ficou com a unidade, né? que é uma maçã. E aí tem o terceiro grau de abstração, que é o metafísico. Que nem sequer eu estou preocupado se é uma ou não. O que eu estou vendo é que ela existe. Ela tem ser. E aí, então, nós chegamos na metafísica, além da física, que é o estudo do ser. Que é essa percepção de que as coisas têm ser e querer penetrar no significado, no sentido do ser. Né? Vamos penetrar nisso, né? Vamos entender o que é o ser, afinal de contas.
que é o ser? O que é isso que está dando vida a tudo isso que, né? Não é interessante isso? Você fala, puxa vida, não, peraí, aqui é a raiz de tudo, é a raiz de tudo, é a raiz de tudo, o ser. Mas o que é o ser? Né? E aí vem toda a ciência metafísica, que é a ciência do estudo do ser. Né? Impressionante, impressionante. Né? E, aliás, ela é que vai orientar todo o resto. Ela é que vai, por exemplo, vocês sabem qual é a ciência que fala até aqui é física, daqui para cá já não é mais física, isso aqui já é filosofia, ou isso aqui é biologia. Quem é que estabelece os limites das ciências? A metafísica. Né? A metafísica que está na raiz e que ela vai poder te dar explicação das próprias ciências, o que é essa ciência, o que é aquela outra, né? Os limites que ela tem. Por exemplo, vocês veem o Stephen Hawking falando sobre o mundo, né? Sobre o Big Bang, né? E faz afirmações, muitas vezes ele fez afirmações que são filosóficas. Né? Mas quem é ele para fazer afirmações filosóficas? Né? Só que ele está fazendo afirmações filosóficas com base na física, pensando que a física explica tudo. A física não explica tudo. A física é só o primeiro grau de abstração. Né? Então, e você querer interpretar a realidade só com o primeiro grau de abstração é um grande erro. Né? Então, bom, aí nós chegamos no Parmênides, voltamos ao Parmênides, falava do ser, né? Então, a metafísica vai ser a ciência que estuda o ser. E o Parmênides, sem perceber muito, ele entrou no âmbito da metafísica falando do ser. E a partir do ser, querendo compreender a realidade, porque vou tentar entender o movimento, e o movimento, se as coisas têm ser e elas se movimentam, é porque elas passaram do ser para o não ser. O não ser não é, então elas não se movimentaram. E o que vai dizer Aristóteles? Ele vai dizer assim, o grande erro do Parmênides é... Alguém seria capaz de dizer aqui, não? Qual é o grande erro do Parmênides? O conceito de ser. O conceito de ser. Porque, para o Parmênides, o ser, para fazer uma ideia, uma imagem, é como se fosse uma bolinha de chumbo compacta e que não permite nenhuma outra mudança senão deixar de ser. É uma bolinha tão compacta, que qualquer mudança seria deixar de ser. Mas a realidade não é assim, o ser não é assim. O ser não é assim. Por quê? Porque o que é uma mudança? Uma mudança é assim, vamos pensar numa folha que é verde e vai se tornar amarela. Como é que o Aristóteles vai explicar essa mudança? Ele vai falar assim, olha, o ser das realidades deste mundo são assim. Eles não são perfeitos. Então, eles são passíveis de transformação. E o que vai acontecer quando algo muda? É assim, ele vai ter algo que vai permanecer e algo que vai mudar.
Então, ele é um ser que, justamente porque ele não é perfeito, ele não é acabado, ele não é totalmente feito, ele tem uma base aqui que vai permanecer. Por isso que eu falo que a planta, essa base, na planta tem uma base. E quando ela está verde, mas ela vai ficar amarela. Essa base continua aqui. Por isso que eu digo que é uma folha. Vamos falar na folha, concretamente, fica mais fácil. Né? Uma folha. Essa folha estava verde, ela ficou amarela. E você diz que é a mesma folha. E por que você diz que é a mesma folha? Porque tem algo que está lá dentro que permaneceu. Você vê que foi só algo como que externo que mudou. E sabe o que Aristóteles vai chamar essas duas realidades? Algo que nós usamos até hoje. Substância e acidentes. Substância e acidente. O ser, ele é composto, não é um ser total, acabado, ele é composto. E ele é composto de quê? De substância, substare, o que está embaixo, substância, né? E tem uma realidade que ele vai chamar de acidentes, que é acidental, ou seja, essas coisas são transformáveis, são mudanças, são. Meu cabelo era preto e tinha bem mais cabelo do que eu tenho hoje, né? Então, e por que o Aristóteles chama a mudança de cor do cabelo ou a quantidade do cabelo de acidente? Porque eu continuei sendo o Padre Paulo. Eu tenho uma substância dentro de mim que permanece. Eu continuo sendo o Padre Paulo. Eu não mudei de personalidade porque o meu cabelo ficou branco. Né? Eu continuo, o normal é isso, que a gente continue sendo o mesmo. Então, o Padre Paulo está lá dentro. Né? O Padre Paulo está lá dentro. Ah, ele emagreceu, ele engordou, ele está agora aqui e daqui a pouco vai estar em outro lugar. Tudo isso ele vai chamar de acidentes. E ele vai determinar e vai descobrir que existem 9 acidentes. 9 acidentes. Que são isso, quantidade, qualidade, posição, a posição que aquela realidade, que posição que ela está, em que lugar que ela está. Não vou falar aqui agora dos 9 acidentes, mas você pode olhar para qualquer realidade e olhar de acordo com esses 9 acidentes. Isso até é bom para redação. Eu me lembro quando eu tive aula de redação e já sabia filosofia, o professor também sabia, ele falou assim, olha, você pode escrever uma realidade de acordo com os 9 acidentes. Né? Então, a tua redação pode ficar mais rica, né? Porque você pode, né, caracterizar a substância, aquela realidade, aquele cachorrinho lá, de acordo com os 9 acidentes. Né? Então, fica tudo mais rico. Né? Olha a genialidade do Aristóteles. Olha a genialidade do Aristóteles. Então, ele está falando assim, olha, o que nós estamos vendo é a realidade. É a realidade. A explicação está na realidade, não tem que ir lá para o mundo das ideias. Ele vai falar do Platão. Platão é antes dele, né? Então, ele fala, Platão, vocês conhecem o famoso quadro que tem lá no Museu Vaticano? Com o Aristóteles na Academia de Platão. Então, vários filósofos gregos lá, entre eles Aristóteles e Platão, e o Platão está apontando para baixo, e o Aristóteles está apontando para baixo, e o Platão está apontando para cima. Como se estivessem dizendo assim, olha, a explicação para o Platão está lá em cima. Está no mundo das ideias. E o Aristóteles está falando assim, não, a explicação está aqui embaixo. Né? Na realidade, no ser, que o ser ele é composto, o ser ele não é perfeito, o ser das realidades da natureza. O ser de Deus já é outro, nós já vamos falar sobre ele. Né? E aí o Aristóteles também ele vai dizer que existe outra mudança, outra transformação. Então está aqui o Padre Paulo.
O Padre Paulo, ele vai se mudando através dos acidentes, né? Então, à medida que vai passando a minha vida, as virtudes que eu vou adquirindo são acidentes, né? Porque a substância permanece, está ali. E o que são as virtudes? Acidentes, né? Ah, eu estou agora com impaciência. O que é impaciência? Um acidente, né? Aí, se eu tirar um braço do Padre Paulo, ele continua sendo o Padre Paulo? Continua. Então, o braço é acidente, né? Agora, se eu dividir o Padre Paulo no meio, o que vai acontecer com o Padre Paulo? Vai morrer, não é verdade? Então, o meu ser já não vai existir mais. Então, ele vai falar que isso se chama mudança substancial. Então, a primeira mudança, ele vai chamar de mudança acidental, que são os acidentes que mudam e a substância permanece. E a mudança mais profunda é a mudança substancial, que eu morrendo, eu passo a ser um cadáver. Então, qual a minha substância de cadáver? Que também vai ter consigo outros acidentes. Os acidentes, a gente fala na filosofia que eles se inerem na substância. Eles existem porque a substância existe e está dando o ser para eles. Mas quando eu já deixo de existir, quando, por exemplo, a madeira, que você queima a madeira, né? Virou cinza, é uma outra substância. Uma coisa é a substância de madeira, outra coisa é a substância de cinza, que tem outras propriedades. Não vai ter outras propriedades? A madeira da cinza. Né? Por que tem outras propriedades? Porque a substância mudou, principalmente isso. Não é? A substância, a gente vai falar também que é essência, um sinônimo de essência. Né? Qual é a essência dessa pessoa? A essência da sua personalidade, é o que está lá dentro. Né? E que aquilo não está... Né? Tem coisas dentro de nós que não são né? Permanecem. Né? Que eu estou lá, eu continuo estando lá. Olha só onde nós já chegamos, hein? Né? Saiam à rua e comecem a falar isso aí, né? Vocês vão ver que vão chamar vocês de loucos. Né? Contem a história do Zenão, da tartaruga, né? Mas nós estamos aqui adquirindo os conhecimentos que vão ser necessários para demonstrar a existência de Deus. Né? Então, nós já quase temos primeiro conceito, o conceito de ser. Ser. O ser não tem como definir o ser, porque tudo tem ser. Como tudo tem ser, você não tem como definir. Muitas das definições que nós fazemos é quando nós delimitamos algo para definir aquilo. Só defino delimitando, dizendo que isso aqui não é aquilo, por exemplo. Né? Por exemplo, o homem é um animal racional. Né? Mas eu não estou dizendo o que é o homem. Eu só estou falando que ele não é. Estou falando que ele é um animal, mas ele é racional. Então, você está falando que é racional, mas o homem é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Né? O conhecimento da realidade é muito complexo, muito, né, profundo. Né? A gente costuma dizer assim que o ser humano até hoje não conseguiu desvendar a essência de uma mosca. A essência de uma mosca. Né? É que as coisas são incríveis, as coisas são misteriosas, as coisas são... Não é o que a gente está acostumado a ver só a mosca andando, voando para lá e para cá e acabou. Né? Agora vai entrar no ser da mosca. Vai tentar explicar, né, o ser dela, o que acontece, por que ela existe, porque... Nossa!
Isso é a filosofia, porque a filosofia ela parte da admiração do mundo. Um filósofo é aquele que se admira da realidade do mundo e quer buscar explicações mais profundas. Então a gente fala assim que o filósofo é aquele que vai até a última explicação. A metafísica é a última explicação da realidade. É a mais profunda. Então, o ente, o que nós chamamos de ente? Aquele que tem ser. Ente é o que tem ser. Como existente, ente, ele está sendo, né? Ele está existindo, ele existe, tem existência. Então, nós chamamos de ente. Vem do latim, ente. Então, um computador tem ente? É um ente? Ele existe. O computador existe. Tudo que existe tem ente. Tudo que existe, tudo que existe tem ser. São seres diferentes. O ser do computador é diferente de um ser humano, é diferente de uma planta, mas existe. Né? Uma ideia tem ser? Tem. Porque ela existe. Se ela não existisse, eu não conseguiria falar sobre ela. Né? Então, as ideias também têm ser. Né? Outro tipo de ser. Nós chamamos de ente de razão. Ente de razão. Né? Então, um ente que é imaterial. É um ente imaterial. Bem diferente dos seres materiais, de uma pedra, né? Enfim, do reino mineral, vegetal, animal, enfim, né? Mas tem uma existência. Né? Então, o conceito de ente. Então, é tudo aquilo que existe. Um cabelo, um fio de cabelo, é um ente. Ele existe. Né? O fio de cabelo existe. É um ente. Uma língua, é um ente. Estou falando da língua porque nós vamos dar um exemplo falando da língua depois. Né? Mas é isso, né? Uma pedra é um ente, porque ela existe. Ela existe. Então, partindo, agora vamos terminar, porque já está na hora de terminarmos, mas na próxima aula, que será na terça-feira, às 7 da noite, nós vamos falar dos outros conceitos. O próximo conceito que nós vamos falar é de ato e potência. Ato e potência. E vamos definir o que é movimento. E, no fundo, toda a prova da existência de Deus, ela vem do movimento. Ou seja, de alguma maneira está relacionada com o movimento. Que, no fundo, basicamente é isso. Se isso aqui está acontecendo aqui na Terra, eu tenho que buscar uma explicação para isso. No fundo, a demonstração da existência de Deus é a explicação do mundo. Como é que eu explico o ser? Como é que eu explico o movimento? Como é que eu explico que eu esteja falando? Que eu esteja falando agora. Como é que eu explico isso? Nós estamos tão acostumados que o ser humano fala, mas isso aí é a pessoa que não é filósofa. A filósofa, ela para e pensa, peraí, o ser humano fala, mas o que é falar? Da onde vem a fala? Da onde vem a fala? Vocês terem uma ideia, Santo Agostinho, ele falava das ideias, né, do ente de razão. Ele fala assim, olha, o ente de razão é tão diferente do mundo material, né? O ente imaterial é tão diferente do ente material que só tem uma explicação, que eles vêm de Deus. Então, a explicação de Santo Agostinho é que todas as ideias do homem vêm de Deus. Olha para vocês verem, né? Que interessante, né?
E a gente está acostumado a ver que um homem fala, que raciocina, mas eu nunca parei para pensar, né, como é que eu explico isso? O que são as ideias, afinal de contas? Né? Então, tudo isso é filosofia. O mundo apaixonante da filosofia. Então, e qual que é o link? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem o texto que eu tenho escrito. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Está aqui, ó. O meu aplicativo é esse aqui, que na verdade é um site aplicativo. É um site aplicativo. Então, ele vocês também podem procurar colocando no Google aplicativo Padre Paulo. Se vocês colocarem aplicativo Padre Paulo, vocês já vão ver um link, deve ser o segundo link que vai aparecer lá, que é o link tá lá Padre Paulo M. Ramalho. E como é um site que funciona como aplicativo, então vocês vão ver aqui isso aqui é a página inicial dele. E ele funciona como se fosse um aplicativo. Né? Então, aí tem o ícone links, e do links prova da existência de Deus. Então, todo o texto está aí. Então, se vocês procuram o aplicativo Padre Paulo, vocês vão encontrar esse app.fecomvirtudes.com.br. E aí vocês podem até colocar como... Vocês podem, no celular, você pode pegar uma página de um site, né, como essa, e colocar na tela de início do celular. Salvar como tela de início. E aí fica lá, e vai aparecer um aplicativo mesmo. E aí tem outras coisas também, tem orações, tem, enfim, coisas interessantes aí para... Né, e nos links. Tem o meu canal YouTube, que eu estou dando um curso sobre a Bíblia, e eu estou na metade, mais ou menos, do curso. Eu parei um pouco para falar um pouco sobre Deus, porque a gente vai falando de Deus e Deus e Deus na Bíblia, mas quem é Deus, né? Vamos estudar mais a Deus. Por isso que eu parei agora para dar esse curso sobre Deus, provar a sua existência e provando a sua existência, nós vamos ver os atributos de Deus. Né? Nós vamos ver quem é esse Deus de alguma maneira. Lógico que a gente fala muito mais, a gente vai descobrir muito mais de quem Deus não é do que Deus é. Né? Porque a essência de Deus é inabarcável. Inabarcável. Mas pelo menos nós vamos provar que ele existe, racionalmente. Né? Racionalmente. Quando a maior parte de nós acredita sem ter provado, não é? Acho que todos aqui, né? Ninguém de vocês parou para provar, para poder acreditar. E por que nós acreditamos em Deus? Com isso eu já termino. Nós acreditamos em Deus normalmente por intuição. Intuição. Nós estamos aqui no plano da Terra, né? E aqui está Deus. Como é que eu chego em Deus? Porque aqui na Terra eu vejo coisas que me fazem acreditar que Deus existe. Eu vejo a beleza da natureza, vejo coisas tão incríveis e falo, Deus existe. Né? Eu tento procurar um sentido para essa vida, um sentido por que a gente existe, vai atrás de coisas e morre. Qual o sentido dessa vida? Né? Não, só pode existir Deus que vai dar um sentido para essa vida. Então você, dá o salto para chegar. Então, por vários, o desejo de felicidade que aqui nunca sacia na Terra, né? Por que eu tenho uma sede de felicidade que nunca se sacia? Então só pode existir uma vida eterna, enfim. Agora, a intuição, você não explica a intuição, você dá o salto de repente, assim, né? Ninguém parou para, nossa, por que eu acredito em Deus? Olha, você pode até depois dar uma explicaçãozinha. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos partir de um ponto aqui,
e vamos fazer uma escadinha. Pá, 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 pá. Deus existe. Né? Provado racionalmente, logicamente, né? Com todo o rigor científico. Né? Isso é a demonstração da existência de Deus. É partir de um ponto e explicar que isso aqui só pode ser explicado por isso aqui. Né? Tá bom. Algum comentário? Começando lá com os gregos, mas olha, vale a pena estudar a cultura grega. Né? É Padre apaixonante. Paulo, Apaixonante. Padre Paulo, Sim, essa aula que o senhor deu, tem toda ela escrita nesse site que o senhor sim, falou? exatamente. Toda ela está escrita. Então, não preciso ficar copiando. Não precisa, é mais fácil para prestar mais atenção, né? De não copiar, Gente, pode concentrar-se na explicação. Né? Então, Padre Paulo, então tá bom, obrigada. Padre Paulo, sim, tem como participar desse curso sobre a Bíblia? sim, todas as minhas aulas elas são gravadas. Então, nesse aplicativo tem um link para o canal YouTube e lá tem todas as coisas que eu vou publicando. Inclusive, a aula de hoje está sendo gravada e vai ser colocada lá. Ah, entendi. Então, E é um você escrever, curso que já começou e é para um público específico? Não. então, ele já começou e quem quiser começar a participar a partir de agora pode, não tem nenhum problema. O link está Né? lá. Tá lá e aí depois pode, mas eu fazendo simultâneo, assistindo as próximas aulas, mas eu já vou avisar, vai ter que terminar esse curso. Agora nós estamos dando uma pausa nele para estudar Deus. Aí depois eu vou voltar a estudar a Bíblia e nós paramos em Davi, no rei Davi. Agora vamos estudar Salomão, em Salomão. Padre, esse Zenão que o senhor disse é o Zenão de sítio, é isso? Zenão? De sítio? Não. Qual é o Zenão? Só para eu... Zenão de Eleia. Eleia, que é a cidade. tá, porque realmente tem esses dois que eu vi aqui, que eu pesquisei. Ele é conhecido pela origem, né? Que é a cidade de Eleia, Zenão de Eleia. Um livro que é muito bom de filosofia para vocês terem como uma base é o Fundamentos da Filosofia, do Manuel Garcia Morente. Fundamentos da Filosofia. Eu já achei na internet ele todo digitalizado, até posso disponibilizar para vocês. Qual é o autor? O senhor vai disponibilizar? Posso disponibilizar. Tá. Celso, Qual é o autor? O canal do curso da Bíblia? Eu posso passar um canal que todo mundo pode entrar dentro desse canal e aí nós vamos compartilhar. Aí a gente chega, eles Tem alguém com o microfone. Um minuto. Para vocês agora e vocês entram nele, que é um canal aberto, e aí eu posso colocar coisas para vocês estudarem, né? Para vocês terem um acompanhamento. Posso colocar esse livro, não é? Então, você já conseguiu identificar aí, Celso? Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei no bate-papo. Abre o bate-papo. Vamos abrir. Vamos abrir o chat, o bate-papo.
Só um momento aqui. Eles abriram aqui o... Então, eu não estou achando o link dele, mas é Estudo da Bíblia, Padre Paulo. Se vocês têm que instalar o Telegram, o aplicativo Telegram, porque ele está no Telegram. E aí, procurar o canal Estudo da Bíblia, PE, Padre Paulo está só PE, PE espaço Paulo. Se vocês abrirem agora o bate-papo, Já está aí? já está o link do grupo Telegram. Tá aí. Então, se vocês clicam nesse link, provavelmente, se vocês não têm o Telegram, vai pedir para baixar, e aí vocês podem dar o join, o entrar. Aí vocês entram no grupo. Tá bom? Então, vocês podem aqui no bate-papo e copiar e colhem. É só copiar e colar, ou se vocês estão com o celular, podem já clicar. Sugestão, se alguém não tem ainda o Telegram, copia e cola o link e coloca, por exemplo, numa pessoa do WhatsApp, né? Uma pessoa conhecida do WhatsApp, só para guardar o link. O link. Depois, quando tiver o Telegram, aí é só entrar. Exatamente. Acho que o Eduardo levantou a mão. Ele queria falar alguma coisa. Eduardo. Oi, está me ouvindo, Padre Paulo? Sim, agora estamos. Na verdade, eu sou o pai do Eduardo. E primeiro eu queria agradecer a palestra excelente, né? E eu tenho uma pergunta assim bem básica, que é quer dizer, o Aristóteles, na verdade, são duas perguntas. A primeira é, que eu acho que é verdade, né? Só para confirmar, o Aristóteles ele admite o princípio da identidade. Todo cientista admite esse princípio, né? Sim. O coronavírus e o não coronavírus, não, quer dizer, ou ele existe ou ele não existe. O coronavírus ele não pode ser coronavírus e outro vírus. Então, agora... parte daí para fazer qualquer coisa, qualquer raciocínio. Quer dizer, qual o preço que se paga, né? Deve ser grandioso, mas eu queria alguns exemplos assim do preço que se paga em não se admitir o princípio da identidade. E lógica, né? Quer dizer, se você Porque fala é muito básico, não é? se você fala que você está falando e não falando ao mesmo tempo, sobre o mesmo, quer dizer, o mesmo aspecto é falar, né? Se você diz que eu estou falando e não falando, você já entra dentro do absurdo, né? Aí já não tem lógica nenhuma o que você vai argumentar, na verdade. Então, por isso que é interessante. O pensamento ele tem umas leis que nós dizemos que eles se adequam à realidade, que no fundo o que eu estou captando é a realidade. Que no fundo a realidade tem essas leis, a realidade tem o princípio da não contradição. E eu estou captando isso com a minha inteligência, com o meu entendimento. Quer dizer, isso tá bom, quer dizer... Não tem como, né? Se você falar que o bom é mal, né? Que a gente entende. Mal é bom, e aí? Você vai falar o que a partir daí, né? Na verdade, você não tem mais como argumentar nada, né? Porque na próxima palestra vai entrar e aí talvez tem que pensar. Eu tenho foi gravada a palestra? Sim, está gravada. Com certeza eu vou precisar. Exatamente, dar uma. Porque, lógico, eu entendo que para vocês, como é a primeira vez, para a maior parte aí, né? Então, é um mundo totalmente novo. Nossa, mas eu achei muito rico tudo. Porque Lógico.
filosofia é tudo. Quer dizer, a Padre Paulo, base de tudo. A Helena também acho que queria falar alguma coisa, Helena. eu levantei a mão na mãozinha ali, é bom depois a gente olhar a mãozinha, que assim fica fácil, né? Tudo bem, Padre Paulo. Só uma pergunta, que o senhor vai... do lado direito tem uns pontinhos para você colocar, tem bate-papo e tem levantar a mão, né? Que assim a gente levanta ou abaixa. O Padre Paulo, só uma pergunta rápida, provavelmente o senhor vai voltar. Quando o senhor fala da prova, né? Quer dizer, que vai provar a existência de Deus, que foi aquela história no final, né? Do ponto de vista filosófico, né? Do ponto de vista físico, não, né? Filosófico é a base de tudo, né? A filosofia, o ser, está na base da física. A física não existe sem o ser. Né? Não existe nenhuma realidade se não é o ser. E do ser, na verdade, a gente vai ver isso como uma coisa impressionante, que do ser vem tudo. O ser é o motor de todos os motores. Se eu estou falando agora, é porque o ser está me dando capacidade para eu falar. Se algo tem peso, é porque isso vem do próprio ser, é uma propriedade do ser. O ser é a base de tudo. Né? E aí nós vamos ver que Deus é o ser máximo. É o ser máximo, é a potência de vida, de realidade, porque tudo vem do ser. Tá, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Né? Vamos chegar lá. Mais alguém que levantou a mão aqui, que é? Maria Angélica. Eu queria... Maria Angélica. Padre, qual é o nome do autor, do escritor? É Manuel? Eu não peguei. Manuel do quê? Garcia Morente. Fundamentos. Eu vou colocar no canal. Pode ficar tranquilo que eu vou colocar no canal ali. Moreira? Morente. E outra coisa, padre, esse aplicativo que o senhor falou, a gente pode ir lá na loja, por exemplo, não é na loja, Apple Store, né? Não é na loja. Não é na loja? Porque é um site aplicativo, então é na internet. Você entra em qualquer navegador e coloca... pensei que era um aplicativo que você comprava na loja. Não. É mais fácil, não precisa nem entrar na loja. É mais simples. É um link. É mais simples. Um site. Você clica no link e ele fica na já tela. Abre lá. Tudo que está lá já vai abrir. Legal. Ou seja, ele pode ser utilizado em qualquer lugar, no computador, no celular. Você abre ele em qualquer lugar. Então, ele tem essa praticidade também. Tá ótimo. Obrigada. Tá muito bom. Obrigada, viu, padre? Tá bom. Então, ficamos por aqui. Terça-feira, continuamos. Lá no grupo, a gente vai colocar os horários direitinho para vocês saberem todas as próximas aulas. Combinado? Combinado. Maravilha. Obrigada. Obrigada. Obrigado a Deus, hein? Bom Obrigada, domingo. padre. Tchau. Tudo de bom. Obrigada. Gratidão. Bate-papo, eu coloquei também o aplicativo, tá? O link do aplicativo no bate-papo. Obrigada. Obrigada. Também pode copiar e colar. Muito bom, maravilha. Tchau. Tchau. Vamos encerrar. Padre Paulo, dá para fazer bênção pelo Zoom? Podemos? Dou a bênção aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu acabei. Amém. Amém. Deus abençoe o senhor. Tchau.